Então, só para contextualizar, né, esse é uma palestra sobre a elaboração de projetos de pesquisa, que é uma ação, uma atividade, né, do grupo de pesquisa em gastronomia brasileira, né, que é coordenado pela professora Adriana, e também em parceria com o mestrado em gastronomia, né, que terá a sua primeira seleção agora, né, até o meio do ano. E teremos como apresentação desse tema a Patrícia Abreu, né, que é graduada em biblioteconomia, especialista em gestão de bibliotecas escolares e é mestre em ciência da informação. A Patrícia, ela era bibliotecária, documentalista do IFCE, e que atualmente ela está na UFC com esse mesmo cargo e essa mesma função. Né? E nós tivemos o prazer de que ela fique, né, que ficou locada no ICA, então nós temos todo o acesso, então a gente agradece a Patrícia já de antemão, né, pela toda a colaboração, e pela atenção que dá, né, ao grupo e a todas as vezes que é solicitada. Então, eu vou deixar com a Patrícia, né, a questão mesmo de iniciar falando sobre a elaboração dos projetos de pesquisa, tá bom? Então, todos fiquem à vontade. A questão das perguntas, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, eu vou ficar acompanhando, né, mas as perguntas só vão ser feitas no final da apresentação, justamente para poder a gente não quebrar, né, a linha de pensamento de que a Patrícia vai conduzir essa apresentação, tá bom? Então, eu agradeço a todos e vamos lá para mais uma tarde, né, de conhecimento. Sejam todos bem-vindos. Patrícia, você, Patrícia. Pronto. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, vocês estão me escutando direitinho? O slide está aparecendo? Tudo ok? Sim. Pronto, então pronto. Então, como a professora já falou, né, eu sou a Patrícia Abreu, sou bibliotecária do ICA, eu cheguei recentemente na UFC, agora no finalzinho de 2020, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre projeto de pesquisa, né, que é a norma brasileira 15.287. Então, essa norma, ela vai abordar a parte de formatação do projeto de pesquisa, né, de estruturação, né, de organização. Então, é uma norma que ela vai trazer toda a questão de margem, de espaçamento, né, de paginação, e todos os elementos que tem que ter no projeto, né, sejam eles elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Nos elementos textuais, o que a norma vai falar, na verdade, ela vai indicar, né, o que tem que ter, né, precisa ter metodologia, precisa ter referencial teórico, precisa ter um cronograma, então ela vai, basicamente, pontuar o que tem que ter, né. E aí, né, o restante da norma é basicamente falando sobre questão de formatação, né, dos elementos, da ordem dos elementos no texto, então ela vai pontuar todas essas questões. Então, assim, só para vocês entenderem, o projeto de pesquisa é uma espécie de planejamento, né, um planejamento daquilo que você se pretende a fazer, né, uma parte de preparação, de organização, né, de organização das ideias, e aí você vai documentar, né, então é como qualquer outra atividade que a gente faz no nosso dia a dia, né, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Por exemplo, quando a gente vai fazer um passeio, né, você vai pelo menos, né, tentar planejar alguma coisa, né, pensar o que você vai precisar gastar, quais serão os custos, se você vai precisar gastar com hospedagem, com alimentação, quais são as atividades que você vai fazer nesse passeio, e aí você vai determinar dias, horários, como vai ser, então você vai ter que, né, tentar ali se organizar para conseguir atingir seu objetivo, né, conseguir fazer o que você foi fazer no passeio, né, da forma mais produtiva possível, né, evitando o mínimo de problemas. Claro que a gente sabe que imprevistos acontecem, e no projeto de pesquisa não é diferente, né, às vezes a gente planeja uma coisa, né, tá ali tudo direitinho, bonitinho, quando a gente planejou, a gente, né, tinha a intenção que ia dar tudo certo, e às vezes aconteceu algum imprevisto durante a pesquisa, você foi conhecendo mais o tema,
e aí você teve que mudar, né? Às vezes você escolheu uma entrevista e aí muda para um questionário. E muitas vezes muda até o tema, né? Dependendo dos motivos, né? Do que aconteceu. Então, assim, imprevistos acontecem, mas a gente tem que ter um mínimo de planejamento, né? Afinal, a gente não tem muito tempo. Então, quanto melhor for o projeto, quanto mais bem elaborado for, bem pensado, melhor para a gente, né? Porque, claro que durante a pesquisa a gente pode retomar e mudar alguma coisa, né? Não tem problema nenhum. Tem gente que muda o projeto todo. Mas, assim, né? Você sabe que a gente tem muitas outras coisas, né? A gente sempre tem outras atribuições. E aí, por exemplo, quando a gente está no mestrado, a gente tem uma série de atividades para fazer, tem artigo, né? Tem as atividades ali da sala de aula. Então, a gente não tem muito tempo para estar, né, sempre ali mudando o nosso projeto. Então, é interessante que no início a gente já tem essa noção, né, de pensar direitinho, de se organizar direitinho, para dar tudo certo. E outra coisa também que às vezes acontece é que você, na hora do planejamento do projeto, está tão empolgado que pensa em fazer várias coisas, determina vários objetivos, e aí, quando você está lá no meio do percurso, né, que você vai conhecer mais o tema, vai conhecer mais o ambiente que você vai aplicar a pesquisa, você vê, não, peraí, né, não vai dar tempo fazer tudo isso, eu não vou conseguir realizar isso, né, dentro do prazo que eu tenho, e aí você precisa, né, ir mudando, ir modificando. Então, assim, essas mudanças acontecem, né, mas quanto melhor, por uma questão de tempo também, quanto melhor a gente acertar no início, né, vai ser melhor para a gente. Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu fiz o mestrado, e muitas pessoas comentam isso, né? Você pensa um projeto e aí acaba mudando. Quando você vai conversar com o seu orientador, né? E aí vai conversando, aí muda os objetivos. Às vezes tem pessoas que mudam até o tema. Mas, assim, né, o melhor mesmo é que você consiga manter aquilo que você se propôs, até por uma questão de tempo, né? Eu, por exemplo, mudei os meus objetivos, né? Eu não mudei o meu tema, mas eu acabei mudando os meus objetivos. Eu tinha pensado muita coisa, e aí é sempre bom também você conversar com pessoas experientes, né? Professores que já têm, né, uma ampla experiência no mercado, que já sabe muito bem, né, que pode, né, não, isso aqui acho melhor, né, deixar para o doutorado. Então, é interessante a gente escutar outras pessoas também. No meu caso também, quando eu fui para a banca, eu tinha pensado fazer uma coisa, e aí, conversando com eles, né, me deram uma sugestão para aquilo amplo que eu tinha pensado de fazer, para deixar para o doutorado. E eu vi que realmente, assim, eles tinham razão, porque como eu continuei no percurso da pesquisa, depois da qualificação, quando eu fui ver, aí eu percebi, assim, não, realmente, eles tinham razão, porque eu fazendo só isso aqui, eu já estou achando muito extenso, imagina se eu tivesse feito tudo aquilo que eu tinha me planejado, né? Então, é sempre bom a gente, assim, fazer essas análises, né? Pensar se a nossa pesquisa vai ser execuível, certo? Então, assim, o projeto, ele é uma espécie mesmo de guia para nós mesmos, enquanto pesquisadores, para sempre a gente estar ali se retomando, né, vendo qual foi a nossa proposta inicial, para a gente não se perder, né, porque às vezes a gente está fazendo uma coisa e quando vai olhar o projeto, não, eu não estou seguindo o meu objetivo, eu estou indo por outro caminho. E também a questão dos prazos. Eu acho o cronograma, assim, extremamente importante, porque muitas pessoas acabam deixando, acha que é muito tempo, né? No caso do mestrado, acho que é muito tempo, são 2 anos, e vai deixando, vai se ocupando com outras coisas, vai se dedicando para outras atividades, artigos, e vai deixando a pesquisa, né, para depois. E aí, quando você vê, o prazo, né, já está passando, né, e aí você acaba não conseguindo também fazer tudo que você planejou. Então, eu acho, assim, que planejamento e organização, assim, é a chave, né, você tem que ter também disciplina, né? Ter esse cuidado aí para não se perder durante o percurso. Então, agora a gente vai. Já fiz aqui uma contextualização, então a gente vai falar aqui da norma. Norma brasileira 15.287. Esta norma especifica os princípios gerais para a elaboração de projetos de pesquisa. E aqui eu coloquei uma lista de normas que são indispensáveis, né, para a gente, enquanto pesquisador, para conhecer
e que a gente vai precisar utilizar no projeto de pesquisa. Então, assim, se vocês não conhecem, ainda não têm acesso a essa norma, né, a gente, enquanto aluno, né, e servidor da UFC, a gente tem acesso às normas, né, através do catálogo da biblioteca. Então, se vocês não têm acesso a essa norma, vocês podem entrar lá no site, que você consegue consultar as normas, ok? Aqui a gente tem a estrutura do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele é dado por parte externa e parte interna. Na parte externa, a gente tem a capa e a lombada, né? Que são elementos opcionais, você faz se você quiser. E na parte interna, a gente tem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. E nos elementos pré-textuais, nós temos como elementos obrigatórios a folha de rosto e o sumário. Os demais elementos, que são as listas, vocês vão fazer se vocês tiverem, né? Se houver alguma ilustração, alguma tabela no projeto, aí você vai colocar. E nos elementos textuais, né, a norma diz que tem que ter uma parte introdutória, referencial teórico, metodologia, recursos e cronograma. E os elementos pós-textuais, o único que é obrigatório são as referências. Os demais, né, você faz se quiser ou se tiver, né, que é o caso do apêndice e do anexo. Então, os elementos pré-textuais, eles apresentam informações que ajudam na identificação do trabalho, né, que é o quê? O título do trabalho, o nome do autor, né, o nome da instituição. Aí a gente tem os elementos textuais, que são elementos que expõem o conteúdo do trabalho propriamente dito, e os elementos pós-textuais, que é a parte que sucede e complementa o trabalho. Bom, agora eu vou falar de cada elemento, né, individualmente, explicando do que é composto cada um e como é que é a apresentação gráfica. Aqui a gente tem a capa, que é a proteção externa do trabalho, sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à sua identificação. A capa, como vocês podem ver aqui na imagem, ela é constituída por esse cabeçalho, né, da instituição, que é a logo da OMI, da universidade, centro. Então, é todo esse cabeçalho, seguido do nome do autor completo, o título do trabalho, e se houver subtítulo, deve ser subordinado, deve ser precedido de 2 pontos, e depois a gente tem a cidade e o ano. No caso aqui, a cidade é Fortaleza, então a gente não precisa necessariamente colocar a sigla do estado, né? O que a gente recomenda é que, se a cidade for uma cidade homônima, aí, para diferenciar, coloca-se a sigla do estado. Aqui a gente tem a apresentação gráfica. Então, os elementos da capa iniciam-se na margem superior, bem no início da folha. Todos os elementos, eles são apresentados em caixa alta, negrito, fonte tamanho 12, que inclusive é a fonte que é como se fosse a regra geral para todo o trabalho, né? Todo o trabalho digitado em tamanho 12. E aí tem as exceções. Essas exceções eu vou falar mais adiante, mas a via de regra, o tamanho é 12. E aí, a fonte Arial ou Times, então, se você escolher Arial, você deve permanecer até o final do trabalho, e se você escolher Times, também fica até o final do trabalho. Então, assim, quando a gente pensa em normalização, a gente tem que sempre tentar pensar em padrão, né? Seguir uma lógica, né? Tentar deixar o nosso trabalho mais padronizado possível, até porque isso facilita a comunicação, né? Facilita o leitor, né? Que vai olhar o nosso trabalho. E o espaçamento é um e-mail, que da mesma forma que a fonte é tamanho 12, é como se fosse a regra geral, o espaçamento, o e-mail, é como se fosse, né, o padrão para o texto, e aí tem as exceções, que eu também vou falar mais adiante, né, que tem alguns elementos que a norma recomenda que seja apresentado em tamanho menor, e aqui na UFC a gente recomenda que seja 10, esse tamanho menor. E o tamanho 12 da fonte, aliás, eu confundi. O tamanho 12 da fonte é o geral, né? Como se fosse a norma geral,
E aí um tamanho menor, que são as exceções, né, que é esse tamanho 10 que a gente recomenda aqui na UFC. E o espaçamento, a regra geral é como se fosse 1,5, e a exceção é o espaçamento simples, que aí eu vou falar disso mais adiante. Aqui é a lombada, que é um elemento opcional. É a parte da capa do trabalho que reúne as margens internas das folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra maneira. A lombada ela tem uma norma própria, que é a 12.225, e ela é formada pelo último sobrenome do autor, o título do projeto e o ano. Aqui a gente tem a apresentação gráfica. Todos os elementos da lombada, eles são centralizados, letras maiúsculas, negrito e fonte tamanho 12. Aqui, para o ano, a gente recomenda que ele seja colocado a 1 centímetro da borda inferior. E o título, né, e o último sobrenome do autor, eles devem ser impressos longitudinalmente e legível de cima para baixo. Aqui a folha de rosto, que é um elemento obrigatório. É a folha que contém os elementos essenciais da identificação do trabalho. Percebam que a folha de rosto, os elementos não são apresentados em negrito, diferente da capa. Eu acho que a capa, por ser a capa, né, ela recebe assim, um destaque maior. E aí os elementos da folha de rosto é o nome completo do autor, né, que já inicia bem no início da folha, o título do projeto, e se houver o subtítulo, e aí também o tipo de projeto de pesquisa e o nome da entidade, que é esse texto que vocês estão vendo que está recuado. E mais embaixo a gente tem a cidade e o ano. Apresentação gráfica. Bom, o nome do autor, o título, a cidade e o ano, ele se apresentam em caixa alta, centralizado, fonte tamanho 12 e espaçamento 1,5. Já esse texto que está recuado, tem o projeto, né, explica o projeto, a instituição a qual é submetido, ele tem um recuo de 8 centímetros da margem esquerda, e o texto é apresentado em fonte tamanho 12, espaçamento simples. Então, aqui é uma das exceções que eu falei, como se fosse a regra geral, né, que é espaçamento 1,5. Então, esse texto recuado, ele fica em espaçamento simples. Espaçamento simples, fonte tamanho 12, e letras maiúsculas e minúsculas, e justificado. Então, a apresentação gráfica da folha de rosto é essa. Aqui a gente tem a lista de ilustrações, que é um elemento opcional, que você vai fazer se você tiver, né, no trabalho. E para a lista de ilustrações, existem duas formas para você fazer, né? Você pode escolher, ou você pega todas as ilustrações e junta em uma única lista e denomina lista de ilustrações, ou você faz listas separadamente, por exemplo, lista de figuras, listas de quadros, listas de gráficos. Mas assim, eu particularmente, eu só faço tudo junto se tiver poucos elementos. Por exemplo, se eu tiver cinco quadros, 5 gráficos, eu já tenho listas separadas. Já tenho uma quantidade maior. E aqui na lista de ilustrações, eu costumo fazer em tabela. Eu crio uma tabela, e aí eu vou separando os elementos, né? Separo em colunas, e depois eu removo as bordas. Eu faço isso porque fica mais alinhado, né? Eu consigo manter esse alinhamento aqui. E aí, como é que os elementos são apresentados? Cada item é designado pelo seu tipo, por exemplo, aqui figura, né? O número específico, travessão, o título e a página, onde se localiza a ilustração no texto. Então, lembre-se que a ilustração, ela sempre tem que ter um título, né? Mas na frente eu vou falar, né? Que a ilustração ela tem que ter um título, na parte superior, e na parte inferior ela tem a fonte, né? Sempre tem que ter uma fonte, mesmo que seja de elaboração do autor. Aí aqui é a apresentação gráfica. O título, lista de ilustrações, inicia na margem superior, em letras maiúsculas, em negrito, fonte tamanho 12, sem indicativo numérico, com espaçamento de 1,5 entre as linhas e centralizado.
Já a lista, ela é feita em fonte tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre as linhas e o alinhamento justificado. A lista de tabelas também é opcional. Essa lista, ela segue a mesma formatação da lista de ilustrações, só vai mudar o tipo, né, que é lista de tabelas. Então, é elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. Cada item deve ser designado por seu nome e número específico, travessão, título e número da folha em que se encontram os itens no corpo do texto. Então, é da mesma forma aqui, né? Eu crio uma tabela, coloco os elementos e depois removo as bordas. Apresentação gráfica. A lista de tabelas, ela vai iniciar, né, o título na margem superior, letras maiúsculas, negrito, fonte tamanho 12, sem indicativo numérico, espaçamento de window entre as linhas e centralizado. Então, esse título aqui, dessas seções, né, títulos pré-textuais, eles seguem a mesma, percebam que eles seguem a mesma formatação, né, todas as listas, o sumário, eles seguem a mesma formatação. Aí, a lista, né, o texto da lista, deve ser digitado em fonte tamanho 12, espaçamento de meio entre as linhas e justificado. Lista de abreviaturas e siglas. Também é um item opcional. É a relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguida das expressões, das palavras ou expressões correspondentes, grafadas por extenso. Então, aqui eu faço da mesma forma, né? Crio uma tabela, divido em duas colunas, né? Uma para sigla, né? Ou abreviatura, e outra para o nome por extenso. E depois removo as bordas. O título da lista de abreviaturas e siglas segue o mesmo padrão das demais listas. Inicia na mais superior, letras maiúsculas, negrito, fonte tamanho 12, sem indicativo numérico, com espaçamento de window entre as linhas e centralizado. E a lista, ela é digitada em fonte tamanho 12, espaçamento de 1,5 e justificada. E aí você também tem a opção de fazer listas separadas, né? Se você não quiser fazer junto, você pode separar uma lista para abreviaturas e uma lista para siglas. Lista de símbolos também é opcional, elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com devido significado. O título, lista de símbolos, vai iniciar também, né, no início da folha, em negrito, caixa alta, espaçamento 1,5, fonte de tamanho 12 e sem indicativo numérico. E o texto também segue o padrão, né, folha, fonte de tamanho 12, espaçamento de 1,5 e justificada. Sumário, esse item aqui é muito importante porque eu costumo ver muitas incoerências, às vezes, quando eu pego um sumário para corrigir, né? Muita gente se confunde, então acho importante pontuar algumas coisas aqui. O sumário é a enumeração das divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele sucede. Então, os elementos que você vai trazer para o sumário, que você vai pegar do texto, né? Eles têm que estar na mesma formatação, do jeito que está lá no texto, né? Então, se você pegou, por exemplo, introdução, né, que é a seção 1, e a introdução lá está em caixa alta, em negrito, você copia lá e traz do mesmo jeito, né? Você não muda a formatação, segue a mesma formatação. E assim para as demais seções. O sumário também tem uma norma própria, que é a 6027, e um ponto importante aqui, os elementos pré-textuais, eles não constam no sumário. E isso é uma coisa que eu vejo constantemente, né? Que as pessoas costumam trazer os elementos pré-textuais para o sumário. E assim, o sumário só vai conter elementos textuais e pós-textuais. Então, é da introdução para frente, até a última folha, porque também acontece que, às vezes, as pessoas acham que, por exemplo, um anexo, um apêndice não entra no sumário. E entra sim, né? Até o último elemento, né, você traz para o sumário. O que não entra é a parte de pré-textuais, né, que são elementos que já ficaram para trás, que já passaram. Você vai colocar do sumário em diante. Os indicativos das seções e subseções são alinhados à esquerda, de acordo com 6024. Então, também, assim, a gente tem uma norma que fala especificamente sobre esses indicativos numéricos.
Os títulos das seções e subseções sucedem os indicativos numéricos. Os das seções e subseções são alinhados à margem do título do indicativo numérico mais extenso. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Aqui no sumário, não sei se vocês estão conseguindo ver nitidamente, mas a seção mais extensa que a gente tem é essa seção quinária, que é 2.1.2.1.1, né, o mais extenso. Então, os demais títulos, eles vão seguir esse alinhamento do título da seção quinária. Perceba que está um título abaixo do outro, certo? De um lado tem todos os indicativos numéricos, né, e do outro tem o título, né, e depois tem a página. Então, o sumário tem que seguir esse alinhamento. E assim, o sumário também costumo fazer em tabela, né? Eu sei que tem pessoas que gostam daquele sumário automático. Eu já não faço, né? Acho que eu nunca utilizei esse tipo de sumário. Eu prefiro fazer na tabela, né? Eu prefiro ter mais trabalho, mas fazendo na tabela eu consigo manter esse alinhamento, né? Deixar tudo organizadinho. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Apresentação gráfica. O título sumário ele vai seguir a mesma formatação dos demais elementos pré-textuais, né, que são as listas, no caso. Ele vai iniciar na margem superior, né, bem no início da folha, em negrito, caixa alta, centralizado, sem indicativo numérico, fonte 12, espaçamento de 1,5. E os elementos do sumário, em fonte 12, espaçamento de 1,5 entre as linhas. Agora eu vou falar dos elementos textuais. As dúvidas vocês podem colocar no chat, né, que no final eu vejo e respondo. Bom, gente, o que a fala de elementos textuais? Ela vai trazer, né, que o projeto tem que ter uma parte introdutória, que traz uma compreensão do que vai ser abordado no projeto, apresentando os seguintes elementos. Então, o seu projeto ele tem que ter um tema. Você precisa escolher, né, dentro desse universo de opções, um tema para o seu trabalho. E o tema ele é diferente do título, né? O título, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Que o título é mais específico, né? E o tema é como se fosse mais amplo. E o título ele tem que representar aquilo que está escrito, porque muitas vezes a gente vai ler um trabalho e você olhando para o trabalho e para o título não há uma coerência, não parece que o título está representando tão bem o seu trabalho. Então, é importante que você tenha esse cuidado, né, de também definir um título que tenha a ver com o que você está escrevendo. O projeto também tem que ter um problema. Então, assim, se você definir o seu tema, aí dentro daquele tema você tem que perceber um problema, né, uma dificuldade que você acha que fazendo aquela pesquisa você, no final, vai conseguir uma solução, né, você tem que pensar em alguma coisa que você pensa, não, se eu seguir esses passos aqui, se eu seguir essas etapas, no final eu vou ter uma resposta para esse problema. E a hipótese é uma pré-solução para o problema levantado, né? E ela pode ser confirmada ou refutada no final. Então, isso acontece muito quando você está no universo que você vai trabalhar, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, né, você já conhece mais ou menos ali, então você fica já tendo várias hipóteses do que vai ser a resposta da sua pesquisa, né? Você já tem mais ou menos ali uma noção, mas às vezes também a gente se surpreende, né? A gente pensa que é uma coisa e quando aplica a pesquisa tem uma outra resposta, né? Por isso que a hipótese ela pode também ser refutada. E depois a gente tem os objetivos, que você precisa definir os seus propósitos, e aí você vai definir, né, o objetivo geral e os objetivos específicos. O geral é como se fosse a proposta final, aquilo que você quer atingir, né, como se fosse algo maior. E os específicos é como se fossem pequenas ações que você tem que fazer para atingir o geral, né, e aí você tem que sempre pensar esses objetivos, fazendo com que eles tenham uma sintonia, que eles tenham uma ligação, porque também acontece de você colocar objetivos que você lendo, você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, com o objetivo específico não está ligado com o objetivo geral não está ligado com o problema,
Então, você tem que pensar a pesquisa de uma forma que haja assim, uma sintonia, né? Que haja uma coerência. E depois a gente tem a justificativa, que é a exposição de motivos para a execução da pesquisa. Então, você precisa justificar como é que originou o seu tema, né? Se foi no ambiente de trabalho, se foi através de uma bolsa, se foi na faculdade, como foi que esse problema surgiu, né? Que esse interesse pela pesquisa surgiu. E aí você também pode colocar qual é a contribuição que a sua pesquisa vai ter para a sua área de pesquisa, né? Assim como para a sociedade como um todo. Então, a justificativa também não pode faltar na sua parte introdutória. Aí a gente tem um referencial teórico, né? Que deve apresentar a literatura sobre o assunto, de forma a embasar as ideias do projeto e contribuir para a análise e interpretação dos dados. Assim, no projeto a gente não tem como escrever muito, né? Porque tem uma quantidade X de páginas, né? E geralmente você tem que observar o edital. No meu caso, quando eu fiz o meu projeto, acho que era entre 12 a 15 páginas. Então, você tem que se organizar ali para conseguir, né, escrever todos esses elementos, né, de acordo com as páginas que são solicitadas. E aí, no referencial teórico, você vai escrever, né, os conceitos, vai falar sobre um pouco sobre o assunto que você vai tratar. E eu, né, particularmente, eu penso que no referencial teórico é importante você procurar teóricos que tenham propriedade no assunto, né, que sejam reconhecidos. Eu acho que isso dá uma maior credibilidade para o seu trabalho, para quem vai avaliar. Então, eu, pelo menos, né, penso dessa forma. Aí, em seguida, a gente tem a metodologia, que é onde você vai dizer como você vai fazer, né? Aí aqui você precisa pensar no tipo de pesquisa, como é que você vai coletar os dados, se é um questionário, se é uma entrevista, quem serão os participantes, onde será realizada a pesquisa, né? Se você vai fazer pré-teste, como é, né? Como é que você pretende atingir o seu objetivo, né? E aqui tem que ser bem claro, bem explícito, né? De modo que quem for avaliar consiga entender realmente o que você pretende fazer. Depois a gente tem os recursos, né, que podem ser recursos humanos, materiais, financeiros. Aqui você precisa pensar o que é que você vai ter de custos, né? Você vai precisar comprar um computador, você vai precisar comprar um livro, né? O que que você vai precisar para realizar essa pesquisa? E aqui, por último, a gente tem um cronograma, que é a relação das atividades a serem realizadas, indicando-se a previsão de tempo necessário para a execução de cada indicando-se a previsão de tempo necessária para a execução de cada etapa da pesquisa. Então, aqui no cronograma, você vai pensar em todas as ações que você precisa fazer para executar a sua pesquisa, né, e colocar lá o período. E eu acho isso aqui extremamente importante para a gente não se perder, né, durante a nossa pesquisa, para a gente conseguir controlar os prazos, para a gente conseguir terminar, né, no período determinado, né, para a gente não se desviar, né. Então, os elementos textuais são esses. Depois a gente tem as referências, que é um item obrigatório. As referências é o conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual. As referências podem ser ordenadas alfabeticamente ou pelo sistema numérico, elaboradas conforme a ABNT 6023. As referências, gente, depois desse slide eu vou mostrar rapidamente um slide que eu trouxe sobre o Mori, que é um recurso que gera referências automaticamente. Então, eu vou deixar como dica. Aí a gente tem o apêndice, né? Que é um elemento pós-textual, também opcional. Aqui, às vezes, gera uma confusão, né? Do que é apêndice e do que é anexo. Então, assim, a gente pode pensar da seguinte forma. Apêndice é aquilo que eu fiz, né? Aquele documento que eu elaborei e eu preciso colocar no meu trabalho. E o anexo é um documento que foi realizado, foi elaborado por outra pessoa, por outro autor,
e eu vou inserir no meu trabalho para fundamentar o que eu estou falando, né? Então, se eu faço um questionário, né, foi eu que fiz enquanto autor, então é um apêndice. Agora, se eu quiser colocar um regulamento que foi feito por outra pessoa, aí é um anexo. Então, são duas coisas diferentes. O apêndice, né? O texto do documento elaborado pelo autor, a fim de complementar a sua argumentação sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Aqui a gente tem a imagem do apêndice, né? Sempre inicia com a palavra apêndice, seguido da letra do alfabeto, né? Aqui no caso é apêndice A, travessão e o título do apêndice. Então, o apêndice sempre precisa ter um título e a gente utiliza letras do alfabeto, que aí, quando esgotadas, a gente precisa dobrar essas letras. E assim, o apêndice, ele sempre vai começar em página distinta. O que isso quer dizer? Que sempre vai iniciar no início da página. Então, aqui, por exemplo, se eu fiz o apêndice A, por mais que ainda restasse espaço na folha e eu precisasse colocar um outro apêndice, que seria o apêndice B, eu teria que ir para a próxima página, né, e não iniciar nessa página que deixa espaço. Então, sempre tem que ser em página distinta. Aí a apresentação, o título, né, a palavra apêndice e título, apresenta-se em negrito, caixa alta, centralizado, fonte tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre as linhas, e sem indicativo numérico. E o texto no caso aqui que é o questionário, né, segue o padrão, né, fonte tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre as linhas, justificado, e é isso. Vamos ver agora o anexo. O anexo segue a mesma formatação, um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Deve ser precedido da palavra anexo, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e respectivo título. Então, ele precisa também ter um título. Utiliza letras dobradas, né, quando as letras do alfabeto se esgotam. E a apresentação gráfica, o título do anexo é negrito, caixa alta, centralizado, espaçamento de 1,5 e sem indicativo numérico. Agora eu vou falar um pouco sobre as regras gerais da apresentação, parte de formatação. Aí, o que é? O que eu vou falar? Sobre o formato, a margem, espaçamento, paginação, numeração progressiva das seções, siglas, equações e fórmulas, ilustrações e tabelas. Formato. O texto deve ser digitado em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para ilustrações. Fonte, Arial ou Times, conforme eu já tinha dito para vocês inicialmente, né, vocês precisam escolher ou uma ou outra. Se impresso, utilizar papel branco ou reciclado, no formato A4. Recomenda-se a fonte de tamanho 12 para todo o projeto, inclusive a capa. Aí aqui vem as exceções, que eu comentei com vocês, que são as citações com mais de 3 linhas, as notas de rodapé, a paginação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho menor e uniforme. E aí, na UFC, a gente recomenda que seja tamanho 10. Quando digitado no anverso e verso da folha, os elementos pré-textuais, pós-textuais e seções primárias dos elementos textuais devem iniciar no anverso da folha. Então, o que isso quer dizer? Aqui eu estou falando, né, o que a norma fala, mas é se, no caso, vocês forem fazer um trabalho impresso, né, e vocês optarem por utilizar o anverso e o verso da folha. Porque, assim, no digital a gente não precisa se preocupar com isso, nessa questão de verso e anverso. Mas, se for impresso, você tem a opção de fazer o trabalho só no anverso, que é mais comum, né, e no anverso e no verso da folha. E aí a norma lembra isso, né? Se você escolher o verso e o anverso, tanto os elementos pré-textuais como os pós-textuais e as seções primárias dos elementos textuais, eles precisam iniciar no anverso, ok?
Aqui a margem, o anverso, a margem na esquerda e superior é 3 centímetros, e na direita inferior 2 centímetros. No verso, direita e superior 3 centímetros e esquerda inferior 2. Então, assim, o que muda essa questão do verso e anverso são as margens laterais, né, esquerda e direita. A superior e a inferior permanecem a mesma, superior 3 e inferior 2. As notas, elas devem ser digitadas dentro das margens do texto. Então, aqui no exemplo a gente tem nota de rodapé, e aí percebam que o texto da nota de rodapé está dentro das margens do texto, né? Não pode ultrapassar essa margem, né? Segue o mesmo padrão do texto. As citações diretas com mais de 3 linhas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Eu vou mostrar mais na frente isso aí na ilustração. Bom, aqui é só para mostrar a margem da folha de rosto, que aquele texto do projeto, ele tem um recuo de 8 centímetros da margem esquerda. O espaçamento. Todo o trabalho deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre as linhas. Aí tem as exceções, né, que são as citações de mais de 3 linhas, as notas de rodapé, referências, legenda das ilustrações e das tabelas, natureza do projeto, que devem ser digitados em espaços simples. Então, aqui são, tipo a exceção à regra. As citações diretas com mais de 3 linhas devem ser separadas do texto que as precede e as sucede por um espaço entre as linhas simples em branco. Então, aqui na imagem a gente pode ver o primeiro, né, o recuo da citação com mais de 3 linhas, que é 4 centímetros, e o espaçamento antes da citação e depois, que está sendo dito aqui, né, que tem esse espaço simples em branco, tanto antes da citação como depois da citação. As notas de rodapé devem ser separadas do texto por um espaço simples entre as linhas e por um filete de 5 centímetros a partir da margem esquerda. Então, com esse filete, vocês não precisam se preocupar, porque quando você vai inserir a nota de rodapé, automaticamente, né, o editor de texto já cria esse filete. As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Paginação. As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. Então, é o seguinte aqui, a página ela só vai ser visível no primeiro elemento textual, que no caso é a introdução. Porém, você começa a contar desde a folha de rosto. Né? A capa você não conta, por mais que tenha a capa, você não conta a capa, começa a contar da folha de rosto. Então, se você tiver a folha de rosto, uma lista de ilustrações e o sumário, por exemplo, aí já dá 3 páginas, né? Então, na introdução, você vai colocar a página 4. E aí, assim, se vocês não souberem como é que faz essa inserção da página, né, de modo que não apareça nos elementos pré-textuais, no site da biblioteca a gente também tem um tutorial explicando passo a passo de como inserir essa página. Aí depois vocês podem verificar. Aí a página para trabalho digitado somente no anverso. Todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas sequencialmente, considerando somente o anverso. E aí a numeração ela deve figurar a partir da primeira folha da parte textual em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha. E para os trabalhos digitados no anverso e verso, todas as páginas a partir da folha de rosto são contadas sequencialmente, considerando anverso e verso. A numeração deve figurar a partir da primeira página da parte textual, que é a introdução, em algarismos arábicos da seguinte forma. Para o anverso, no canto superior direito, a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da página. E no verso, no canto superior esquerdo, a 2 centímetros da borda superior, ficando o primeiro algarismo a 2 centímetros da borda esquerda da página. Então, é isso a página. E aqui, só para lembrar,
que os apêndices e os anexos, quando eles são utilizados, eles também são numerados, porque às vezes eles ficam meio que esquecidos, né? Nem são paginados e nem são colocados no sumário. E aí, só para lembrar isso, que você deve paginar até a última folha do texto, né? E, inclusive apêndices e anexos, e eles também são inseridos no sumário. Numeração progressiva das seções. Utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do projeto, organizando as seções em que se divide o texto. E aí a gente também tem uma norma específica para isso, que é a 6024. Aí vamos falar aqui das seções. Devem ser utilizados algarismos arábicos. Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária. Então, no nosso trabalho, a gente tem a opção de ter 5 tipos de seções, né? Que é a seção primária, secundária, terciária, quaternária e quinária. Esgotando essa, pronto, você não pode ultrapassar mais, você tem que tentar organizar o seu trabalho de modo que não ultrapasse essa seção quinária. Até porque ficariam muitas subdivisões, né? Então, não é tão ideal. Então, a norma diz que só pode ir até a quinária. O indicativo numérico de uma seção antecede seu título, alinhado à esquerda, separados por um espaço de caractere em branco. Eu vou já explicar isso na imagem. Não se utiliza qualquer pontuação ou sinal entre o indicativo numérico e o texto. Nessa imagem aqui, a gente tem uma seção secundária, que é o 3.3, competências. E aí, assim, o que eu estava falando ali? Que na separação do indicativo numérico e do texto, o que há é somente um espaço. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam colocando algum sinal gráfico, né, algum caractere. Geralmente é um ponto, né, eu vejo muito, né, 3.3 ponto, espaço, aí começa o título, né, e o correto é ter somente esse espaço. Continuando aqui, todas as seções devem conter um texto relacionado a elas, que também é um ponto importante. Eu vou pensar aqui no exemplo da metodologia. Vamos supor que a metodologia é o capítulo 4, capítulo seção 4, né? Aí o que acontece? O pesquisador vai lá e coloca, né, 4, metodologia, e aí já pula para o 4.1, tipo de pesquisa, sendo que ele não escreveu nada relacionado à metodologia. Então, o que a norma lembra aqui, o que a norma destaca é isso, que você não pode criar uma seção sem dizer nada sobre aquela seção. Então, o correto, segundo a norma, é você escrever pelo menos um parágrafo, né? Você tem que escrever alguma coisa antes de ir para a próxima seção. Títulos de seções com indicação numérica que ocupem mais de uma linha devem, a partir da segunda linha, ser alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui na imagem, do 3.3, percebam que o título é muito grande, né, muito extenso. Não foi possível colocar ele todo em uma única linha, né, acabou indo para a linha de baixo. Então, o que a norma diz? Que quando você vai para segunda, né, segunda, terceira linha, o texto ele tem que iniciar abaixo da primeira letra do texto, né? No caso aqui, a palavra mediador começou abaixo da palavra competências, e não embaixo do indicativo numérico 3.3. Então, é isso que a norma está querendo alertar aqui. Os títulos das seções, os títulos das listas de ilustrações, listas de tabelas, listas de abreviaturas e siglas, listas de símbolos, sumário, referências, apêndices e anexos não são numerados e devem ser centralizados em letras maiúsculas, passamento de um entre as linhas e negritos. Então, todas essas listas aqui, né, listas, sumário, referências, apêndices e anexos, eles recebem uma formatação padrão, né, que é essa aqui que eu acabei de citar. E já a folha de rosto é um elemento que não tem indicativo numérico e nem título. Portanto, né, não consta a palavra folha de rosto.
Os títulos das seções primárias devem começar em folha distinta, na parte superior, alinhados à esquerda, e separados do texto que os sucede por um espaço entre as linhas de um e-mail em branco. Então, aqui na seção 3, livros digitais, que é uma seção primária, é aquele mesmo caso dos apêndices e dos anexos, né, que sempre inicia em folha distinta. Então, por mais que na folha anterior tivesse espaço, como é uma seção primária, você tem que ir para a folha seguinte. Se fosse uma seção secundária, terciária, poderia ficar tranquilamente na folha anterior, mas como é uma seção primária, tem que iniciar sempre em folha distinta. E sempre tem esse espaço, né? Você coloca lá o título da seção, aí vai dar um espaço, né, de um e-mail e começa o texto. Os títulos das seções secundárias, aquinárias, devem ser separados dos textos que os precedem e os sucedem por um espaço entre as linhas de um e-mail em branco. Então, aqui é a mesma coisa, né? Aqui na seção secundária, que é o 3.1, percebam que tem um espaço antes e tem um espaço depois, né? Que inclusive é um espaço padronizado, né? Um espaço de e-mail. E esse espaço, vocês vão ver que permanece, né, em todo o texto, é um padrão, de modo que o trabalho fique todo normalizado, todo formatado, né, bem organizado. Aí aqui sobre a numeração progressiva. Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente, de forma gradativa, da primária à quinária, utilizando-se os recursos caixa alta, negrito, itálico ou sublinhado e outros. Então, aqui no exemplo, percebam que o título Introdução e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, que são sessões primárias, como fazem parte do mesmo grupo de sessões, eles recebem o mesmo recurso tipográfico, né? Eles estão em caixa alta e em negrito. E depois vem a seção secundária, né? O 2.1, que se apresenta letras maiúsculas e minúsculas e negrito. Aí depois a terciária, né? Negrito, letras maiúsculas e minúsculas e itálico. E aí a seção quaternária, que é essa estrutura, letras maiúsculas e minúsculas e somente em itálico. E por último a gente tem a seção quinária, né? Letras maiúsculas e minúsculas e sem recurso tipográfico. Então cada um tem um recurso tipográfico diferente. Alíneas. Quando for necessário, enumerar os diversos assuntos de uma seção que não possua título próprio. Esta deve ser subdividida em alíneas, que obedecem às seguintes regras. Então, sempre que vocês forem fazer alíneas, né, forem inserir no trabalho alíneas, lembre-se, né, que o texto do parágrafo anterior, ele sempre tem que terminar em 2 pontos. E as alíneas, elas são organizadas por letras alfabéticas, né? Você utiliza todas as letras do alfabeto, se possível for, né, e se esgotarem, dobra as letras. E aí o texto das alíneas, né, ele sempre inicia também em letras minúsculas, e as alíneas, elas são separadas entre si por ponto e vírgula. E as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo de 2 centímetros em relação à margem esquerda. Pronto, aqui só que eu já comentei, né, que as alíneas são separadas por ponto e vírgula. Percebam aqui na imagem que as alíneas, elas têm um recuo em relação ao texto, né? Elas iniciam em letra minúscula, são separadas por ponto e vírgula, e só a última linha que termina em ponto final. O texto da linha deve terminar em 2 pontos se houver subalíneas. Então, se você vê que precisa fazer mais subdivisões dentro de alguma dessas alíneas, a linha precisa terminar em 2 pontos, né, para poder começar as subalíneas. E a segunda e as seguintes linhas da linha começam abaixo da primeira letra do texto da própria linha. Então, percebam aqui nas alíneas que quando o texto vai para a segunda linha, ele sempre fica abaixo da primeira palavra da linha, né, e não abaixo da letra do alfabeto. Então, a gente sempre tenta manter esse alinhamento. Aqui aí subir a linha, quando necessário, né, você pode fazer subir a linha. Também termina em 2 pontos, o texto anterior a subir a linha. E as subalíneas, elas iniciam em travessão, e elas também têm um recuo em relação à linha. Elas também são destacadas.
E o texto da sublinha também inicia em letras minúsculas, termina em ponto e vírgula. E aí, se não existir uma linha subsequente, a última subalínea deve terminar em ponto final. E a segunda e as seguintes linhas das alíneas começam abaixo da primeira letra do texto da própria subalínea. Então, segue aquela mesma orientação da linha, né, em relação ao alinhamento. Siglas. As siglas, gente, quando elas aparecem na primeira vez no texto, a gente coloca o nome por extenso, de modo que o leitor, né, ele consiga entender, né, do que você está falando. E aí, a partir da primeira vez, a partir da segunda vez, né, você entende que ele já leu, que ele já viu, já sabe o que é, então você pode colocar só a sigla, como no exemplo aqui, né, no primeiro parágrafo foi colocado o nome da ABNT por extenso, né, seguida da sigla entre parênteses, e já no segundo caso, a gente colocou somente a sigla. Equações e fórmulas, para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos, entre parênteses, alinhados à direita. Na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior, que comporte seus elementos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as ilustrações, né, que as ilustrações é um desenho, um esquema, um fluxograma. Então, aqui tem uma relação de opções para a ilustração. E a ilustração, como eu tinha comentado no início, ela sempre tem que ter um título, você sempre precisa criar um título. Se você fizer um gráfico, você precisa ter um título, se fizer um quadro, né, sempre precisa ter um título. E na parte inferior, precisa também colocar uma fonte, mesmo que aquela fonte, né, seja do próprio autor. Então, sempre precisa ter essas identificações. Aí a apresentação é da seguinte forma. Na parte superior, tem o título, né? Aliás, o título não, o tipo de ilustração, que no caso aqui é quadro, seguido do número de ordem, travessão e o título da ilustração. E na parte inferior aqui da ilustração, a gente coloca a fonte. Você também pode acrescentar legendas, alguma informação que seja necessária para a compreensão da ilustração. Sugere-se centralizar a ilustração e ajustar o tipo à largura da mesma. E as ilustrações, elas devem ser citadas e inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere. Aí aqui um comentário, né, para vocês lembrarem de quando for colocar uma ilustração, sempre se referir no texto, né, àquela ilustração, né, comentar, explicar. Então, por exemplo, se você vai colocar um gráfico, né, é interessante que antes do gráfico você comente que você vai colocar o quadro, né, sei lá, por exemplo, conforme gráfico 8, né, alguma coisa desse tipo. É interessante que você informe ao leitor. E depois de colocar a ilustração, né, é interessante argumentar, comentar, explicar aquela ilustração. Porque às vezes você faz um quadro, coloca várias informações, né, coloca muita coisa que pode ser explorada, e aí você já segue, ao invés de discutir aquela informação, você já segue no assunto, segue falando outras coisas, e acaba que o leitor olha e não entende por que aquela ilustração está ali, né, qual foi o motivo, né, o que fundamenta. Então é interessante que você discuta, né, antes de partir para outros assuntos. Aí aqui a tabela, forma não discursiva de apresentar informações, das quais o dado numérico destaca como informação central. Então, a tabela, ela possui numeração independente consecutiva, do mesmo estilo da ilustração, né, sua identificação também aparece na parte superior, composta pela palavra tabela, em letras maiúsculas e minúsculas, número de ordem algarismos arábicos, seguido de travessão e do título. Então, a tabela, ela também precisa ter um título, assim como a ilustração, e na parte inferior você tem que colocar a fonte, que é um elemento obrigatório, mesmo que seja elaborada pelo próprio autor. E aí, depois da fonte, você pode colocar alguma nota, né, alguma coisa que você acha que é necessário para a compreensão da tabela. E a tabela também, né, ela deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere.
E aí, assim, a tabela, se você precisar continuar em outra folha, né? Se ela for tão grande que não for possível colocar em uma única folha, você não coloca o traço de fechamento, né? Aquele traço horizontal da tabela, já que ela vai para a próxima folha. E aí, na tabela, você tem que colocar a expressão continua, né? Informando o leitor que a tabela, né, não se encerra ali, né? Que ela continua na próxima página. E aí, por exemplo, se você tiver 3 páginas da tabela, na primeira você coloca continua, na segunda continuação e na última conclusão. Aí, assim, em relação à formatação, percebam que no aniversário da tabela não são utilizados os traços de fechamento das laterais, né? Somente as linhas e as colunas internamente, né, para dividir aqui o cabeçalho. E já o texto da tabela, né, além de não ter os traços de fechamentos laterais, não tem as linhas nem as colunas. E aí você acaba utilizando o que? Cores, né, para conseguir diferenciar, conseguir ter um destaque maior. Mas linhas e colunas, né, os traços internos você não usa. E aí no final você coloca aquele traço na horizontal, né, de fechamento. E aí, assim como a ilustração, nas tabelas também sugere-se que seja centralizado, né, e ajustado o título à largura da mesma. Que são as referências. No site da UFC, a gente também tem disponível um guia de normalização de projetos de pesquisa. Então, se vocês quiserem explorar mais, né, ter mais informações, né, uma coisa mais completa, né, vocês podem estar dando uma olhada no guia, lá também tem excelentes exemplos que eu acredito que vai ajudar bastante. Agora eu vou tirar essa apresentação e vou colocar a do Mori. Deixa eu colocar aqui a outra apresentação. Pronto. Bom, gente, então, vou trazer aqui como sugestão, né? Existem outros recursos, né? Que permite você gerar referências de forma automática, mas aí hoje eu estou colocando aqui o Mori, falar aqui rapidinho sobre ele, e depois vocês podem testar, né? O Mori também está disponível lá no site da biblioteca, é só clicar lá no link. Super tranquilo de utilizar. E o Mori, ele é um mecanismo, né, online para referências, que aí para você gerar essa referência, você precisa escolher o tipo de documento que você vai gerar a referência, né, preencher, e aí ele vai gerar, né, a partir dos dados que você colocou. Então, assim, eu acho que ele ajuda bastante, facilita muito, né, que aí você já evita de ter algumas ações, como, por exemplo, a ordem dos elementos, né, a pontuação, o que é em caixa alta, o que tem que ficar em destaque. Mas, assim, eu acho que mesmo assim você precisa ter um mínimo de conhecimento em relação às referências. Por quê? Porque o MORE, ele é tipo um formulário, né? Que você vai escolher o documento, ele vai abrir aquele formulário que você vai preencher. Então, você precisa ter esse conhecimento de identificar aquele elemento na obra, né? Ele vai solicitar, né? Vai dizer o que precisa, né? Se precisa do título, se precisa
do autor, e aí você tem que saber identificar na obra para que ele possa gerar. Deixa eu tentar passar aqui. Pronto, sobre o Mori. O Mori é uma ferramenta gratuita e fácil de usar, que produz automaticamente citações no texto e referências no formato ABNT. Então, além de você gerar as referências, né, ele também vai te dar as citações, né, e aí basta você copiar e colar no seu trabalho. E aí ele faz isso para 15 tipos de documentos, a partir de formulários próprios, selecionados em um menu principal. Então, são vários tipos de documentos, né? Livros, dissertações, teses, artigos, documentos impressos, documentos eletrônicos. Então, aqui a gente tem várias opções. Falar aqui um pouco sobre as referências, né? A ABNT 6023 é a norma que estabelece os elementos a serem incluídos em referências. Uma referência por elementos essenciais e complementares. Então, assim, de acordo com a norma, né, tem elementos que são essenciais, que são aqueles elementos que você não pode deixar de colocar, e tem elementos que são complementares, que você escolhe colocar ou não. Mas, assim, como eu gosto de padrão, então, se eu colocar um elemento complementar em uma referência, eu vou tentar, né, colocar nos demais, né, de modo que fique um padrão. E aí, assim, no Mori, os elementos que são essenciais, né, eles estão lá com asteriscos, são elementos obrigatórios. Se você não preencher, né, ele não vai permitir que gere a referência. E aí também tem outros elementos, que são elementos que não são obrigatórios, que você preenche se você quiser. Nos trabalhos acadêmicos, a lista de referências encontra-se após os elementos textuais, sob o título referências, sem indicativo numérico, em negrito, fonte tamanho 12 e centralizado. As referências devem aparecer em ordem alfabética de entrada, autores, né, autores pessoais, entidades, eventos ou títulos, ou em ordem numérica, dependendo do sistema de chamada e citações, conforme a 10.520. As referências, elas são alinhadas somente à margem esquerda, em espaços simples, de entrelinhas, e separados entre si por uma linha em branco de espaços simples. O recurso tipográfico, negrito, sublinhado ou itálico, utilizado para destacar o elemento título, deve ser uniforme em todas as referências. Isto não se aplica às obras sem indicação de autoria ou de responsabilidade, cujo elemento de entrada é o próprio título, já destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra, incluindo artigo, seja definido ou indefinido, e palavras monossílabas. Então, aqui, esse último tópico aqui, né, vale um comentário, que seguindo aquele mesmo raciocínio do padrão, o que acontece, né? Muitas pessoas acabam colocando na referência recursos tipográficos diferentes. Então, por exemplo, um livro, né, que no caso, o título que recebe esse recurso tipográfico. Aí, o que acontece? A pessoa coloca em uma referência negrito, né, o título negrito, em outra referência ela já coloca itálico. Né, ela fica mesclando esses diversos tipos de recursos tipográficos. E aí é o que a norma fala, né, que você tem que ter uma uniformidade. E aí, quando é uma referência a entrada é pelo título, o próprio título já vai ganhar um destaque, né? Que é na primeira palavra, que vai ficar em caixa alta. Certo? Aqui mostrando um pouco a página do Mori. Você vai acessar lá no link. E aí aqui, do lado esquerdo, a gente tem a relação de documentos, que é possível gerar essas referências. E aqui no menu superior, a gente tem algumas opções, né? Tem a opção Minha Conta, que é onde você pode fazer um cadastro. E aí, quando você faz o cadastro, o legal é porque toda referência que você faz já vai ficando salva, né? E depois você pode consultar, ou depois você pode editar, ou excluir de lá, enviar por e-mail. Então, vai ficando salva. Aí também a gente tem a opção de ajuda, que eu acho bem legal. Sugiro que vocês deem uma olhada, porque vai falar um pouquinho sobre
sobre o preenchimento, né, desses elementos. E aí também a gente tem aqui a opção de tutorial, mostrando um pouco sobre cada parte desse site, né? Sobre o que é cada coisa. Então, é interessante também verificar. Aqui eu fiz um exemplo de referência de livro. Então, aqui eu escolhi o tipo de documento, né? Monografia no todo, especificamente livro. E aí o sistema abre esse formulário, né? Com todas essas informações. Aí ele vai perguntar, né? O tipo de autor, aí você vai escolher pessoa física, pessoa jurídica, responsável intelectual, é autor da obra, é um organizador, é um editor. Então, é importante que você veja isso bem direitinho, né? De modo que o sistema, ele gere a referência correta. Forma abreviada para mais de 3 autores. Você vai marcar sim ou não. Aqui, você vai preencher quando você tiver mais de 3 autores, né? Que aí ele te dá a opção de escolher se você quer citar todos os autores ou se você quer citar só o primeiro, seguido da expressão et al., que significa e outros. Porque, assim, em 2018, essa norma 60 de referências, ela mudou. Então, assim, antes de 2018, né, antes dessa atualização, quando você tinha mais de 3 autores, você coloca o primeiro, seguido da expressão et al., que talvez, não sei se era tão interessante, porque quando você faz um trabalho com várias pessoas, né, alguém vai se tornar o et al., né, porque só permite colocar um autor e os demais é o et al. E aí, em 2018, a norma já permite fazer essas duas formas, né, permite que você escolha, ou você coloca o primeiro seguido da expressão et al., ou você cita todos os autores. Então, aqui você vai escolher, se você marcar não, então ele já vai entender que você vai querer colocar o nome de todos os autores. Se você colocar sim, aí ele só vai abrir a caixinha para um autor, né? E aí, quando você for gerar a referência, ele vai colocar o primeiro autor, seguido da expressão et al. Você vai informar também a quantidade de autores. De acordo com a quantidade, ele vai te dar, né, as várias caixinhas aqui para você colocar o título, subtítulo, a edição. E percebam que em cada elemento desse, ele dá um exemplo, né, ou ele informa como é que você tem que fazer, né. Por exemplo, autor, nome completo do primeiro autor. Então, você não precisa se preocupar daquela ordem inversa, né, que entra pelo sobrenome, porque isso aí o próprio sistema já vai fazer automaticamente. Aí pronto, você preenche tudo, né, e gera referências e citações. Pronto, aqui eu preenchi todos os elementos. Observem que esse ícone azul, né, está em alguns elementos, ele vai trazer algumas orientações sobre o preenchimento. Então, acho que é interessante você dar uma olhada. E os elementos que têm asterisco indicam que são elementos obrigatórios, né, que você precisa responder. Aí aqui está aqui a referência gerada. Eu sugiro que vocês sempre verifiquem se a referência realmente está correta, está tudo ok, porque aí se porventura tiver alguma coisa, né, alguma coisa que não esteja de acordo com a norma, quando você copiar para o seu trabalho, você pode mudar. Aqui eu coloquei, né, quais são os elementos essenciais para a gente conferir se está tudo ok. Aí ele te dá também a citação, né, tanto a citação incluída no texto, como é o formato, como a citação não incluída no texto. Te dá as duas opções. Eu coloquei aqui uma referência de capítulo de livro, então sempre que você for fazer uma referência de capítulo de livro, você vai precisar preencher as informações da parte, né, que no caso é o capítulo, e as informações do todo. Em relação ao capítulo, você vai colocar, né, o título e o autor, e depois você preenche todas as informações da obra. E aí um detalhe, né, quando você vai preencher as informações do todo, você precisa preencher
a página, especificar de onde começa o capítulo e onde termina, né, para o leitor saber onde é que está esse capítulo que você está referenciando. Aqui está o capítulo gerado, né, eu coloquei aqui todos os elementos essenciais. Verificando essa referência, eu percebi que o IN, que é esse IN aqui, que antecede o organizador, ele não está em itálico. Né? Não sei se é alguma coisa técnica, né, do sistema, mas aí você pode copiar, né, no seu trabalho e fazer essa alteração, né, colocar em itálico. Aí temos também a citação das duas formas, né, incluída no texto e não incluída no texto, e aí tá ok. Aqui é um exemplo de referência de livro e-mail eletrônico. Nesse exemplo aqui, a gente tem mais de 3 autores, e eu, para fazer um teste, eu escolhi utilizar, né, a expressão etial, citar só o primeiro, marquei ali a opção sim, na forma abreviada para mais de 3 autores, e informei que era só um autor, e aí preenchi. Como é um documento online, aqui embaixo, onde tem online, eu marquei a opção sim, e aí quando eu marcar a opção sim, automaticamente o sistema vai me dar a opção de preencher o endereço e colocar a data de acesso. Aqui está gerado, né, a referência, o primeiro autor seguido de etial, o etial está corretinho, né, está em itálico, disponível, acesso, né, tudo ok. Então é sempre interessante que vocês confiram. A citação também está com a expressão, né, etial, tudo certinho. Aqui é uma referência de artigo de periódico. O artigo, você tem 2 opções para gerar. Se você tiver o DOI, né, que é um código que identifica o documento digital na internet, se o artigo tiver o DOI, você pode gerar referência só com o DOI, né? Você vai lá no artigo, copia o DOI e coloca nessa primeira opção aqui, onde tem para colocar o DOI, e clica em buscar, que automaticamente o sistema preenche todos os campos, né? Já diminui o seu trabalho. Porém, eu sempre oriento que vocês revisem, né? Se realmente o sistema trouxe todas as informações, está tudo direitinho. E aí, se o sistema não tiver o DOI, você precisa, né, preencher todas as informações do artigo. Aqui a gente tem os elementos essenciais do artigo de periódico. O que eu vi aqui que precisa ser alterado é essa informação aqui do local, porque na referência, esse SL que a gente utiliza quando não é possível identificar o local na obra, deve ser apresentado em letras minúsculas, né? E percebam que está em letras maiúsculas, e também tinha que estar em itálico, não está. Então, é uma coisa que precisa ser corrigido quando for trabalho. Aí aqui eu coloquei também uma referência de filmes, né? Coloquei aqui os elementos essenciais, né? Título, diretor, local, empresa produtora e a data e especificação do suporte em unidades físicas. Então, preenchi tudo, né? Tudo direitinho. O ano, o título, se é colorido, se não é, qual é o número de unidade física do suporte. Aí aqui eu gerei, né? Menos na entrada pelo título, né? E aí já entra em caixa alta, seguindo aquela regra, que quando não entra pelo autor, primeiro palavra do título, vem em destaque, vem em caixa alta. Então, o título também tá ok, né? Tá de acordo com a norma, pontuação, tudo certinho. Aí vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo de como gerenciar suas referências. Aqui no caso já estou logada, né? O meu usuário. E aí, para você fazer isso, você precisa cadastrar aqui o seu usuário, né? Preencher seus dados. E aí, você estando cadastrado, você vai conseguir
salvar suas referências, né? Já fica salvo automaticamente. Aí você vai aqui em gerenciar referências. Pronto, aí aqui tem a sua lista de referências que estão salvas. E o sistema permite que você exclua, que você edite. Aí, quando você clica em editar, ele vai abrir o formulário, né? Você vai fazer alguma correção, se precisar. E aí, você tem a opção de enviar por e-mail, né? Quando você tiver sua lista de referência, você pode enviar por e-mail. Também é uma opção. Pronto, gente. Eu acho que é isso. Aí, vocês podem se preparar aí para as dúvidas. Oi, Patrícia. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação. É sempre muito esclarecedor, né? As pessoas vão comentando aqui que fica fazendo algumas perguntas de estrutura, porque a gente só vai vivenciar isso daí quando for precisar, né? E a gente só consegue memorizar quando usar também na prática. Na prática, não tem como, né? Eu achei maravilhoso. São muitos detalhes mesmo. Assim, eu achei maravilhoso você falar sobre o Mori, porque eu acho que dá uma luz para quem vai iniciar agora. Assim, hoje, os gerenciadores de referências, né, é uma alternativa que ajuda demais na hora da escrita. Até porque você não se preocupa tanto, né, com as referências, já que ele já dá uma adiantada, né, na estrutura. Uhum. Então, foi maravilhoso. Assim, foi um complemento assim, fantástico. Tá? Então, parabéns pela apresentação. E eu tenho algumas perguntinhas aqui, assim, eu não sei como é o nome, vou dizer Mourão, porque é o nome que estava aparecendo lá no chat, né? Perguntou qual a diferença entre o referencial teórico e as referências. O referencial teórico e as referências? Sim. Eu entendo até, assim, quando ele escreveu isso, assim, eu fiquei lembrando das dúvidas que alguns alunos meus também têm. E aí eu vou compartilhar contigo. Muitas vezes, quando eles colocam, vamos dizer, referencial teórico, aí eles vão descrever. Professora, posso colocar, vamos dizer assim, lá nas referências só geral e já escrever o referencial teórico sem citar? Esse é um ponto, né, que eles fazem essa pergunta já que está nas referências lá no final, então o referencial teórico, eu não sei se isso seria o que ele perguntou aqui nesse momento, né? Mas é assim, a dificuldade que eles têm assim, de saber se precisa citar dentro do texto, e que na verdade a gente sabe que é uma obrigatoriedade, né, no referencial teórico. Porque assim, a gente sempre tem que lembrar da questão de dar os créditos, né? Tanto se for uma imagem, se for um texto, a gente sempre tem que indicar de onde a gente tirou, né? E a gente tem que pensar também em quem está lendo o nosso trabalho, né? Porque se a gente não citar, são várias questões envolvidas, mas, por exemplo, se você não citar, considerando que a lista de referências estão lá no final, a pessoa não tem como saber de quem é aquele autor, né? Como é que ela vai identificar que aquela citação é daquele autor, né? E às vezes ela vê uma coisa tão legal no seu trabalho, tão bacana, quer conferir, quer ver de onde você tirou e não consegue. E eu acho assim, também daí a importância de fazer referências bem elaboradas, porque quando você faz uma boa referência, né, com todos os elementos organizados, permitem a localização rápida, né, da informação. Pronto, e eu mesma, acontece comigo. Ele até está dizendo aqui que realmente era isso mesmo que ele queria perguntar, né? Está dizendo que era isso mesmo. E aí eu vou para a segunda pergunta, já que isso daí, Patrícia, é muito recorrente, sabe, nos alunos. Assim, eu estou falando dos alunos por conta da disciplina que eu ministro. Mas, assim, a gente vê, e também até nas orientações você consegue perceber isso daí, que muitas vezes eles escrevem muito, aí não citam e, na verdade, colocam, não, mas professora, mas está nas referências, mas a citação ela precisa ser feita dentro do referencial teórico, né, como você falou. Aí a outra pergunta foi a Sara, sim, ela perguntou, vamos dizer assim, porque a Sara falou que como numa seleção de mestrado não se pode ter o nome, né? Não é permitido ter o nome, aí se, na verdade, se isso daí pode acontecer na hora do projeto, né? Mas...
Pronto, Porque deixa eu para só terminar concorrer, de... ele não precisa, vamos dizer assim, ter um nome, né? Então, naquela estrutura que você mandou, mostrou, ele tem realmente um nome, né? Ah, sim, tá falando no projeto É, de submissão de mestrado, né? submissão de Não, mestrado. não pode ter o não. Você sempre tem que esqueci de comentar isso. Você sempre tem que seguir o que está no referencial, não, no edital, entendeu? Porque, por exemplo, aquele projeto ali, aquele estilo de projeto, né? Se você está numa disciplina, ali é o que fala a norma, né? Mas se você está numa Uhum. disciplina, e aí você precisa, você está na disciplina de projeto de pesquisa, aí a professora vai solicitar, né? No final do semestre, o projeto de pesquisa. Aí sim, você vai colocar o seu nome e tal, mas assim, você tem que, na submissão, você tem que seguir sempre o que tem no edital. E aí, se você colocar o seu nome, né, se lá estiver Uhum. pedindo para não colocar, porque não pode, né, e aí dá problema. Então, não coloquem o nome, sigam o edital. Aí, outra Inclusive, coisa, assim, antes de tu complementar o que você ia falar, eu vou só finalizar aqui, porque ela fez uma outra pergunta subsequente, que ela certo. perguntou assim, se no referencial teórico não poderia ser o referencial teórico não poderia ser contemplado na introdução, já que a quantidade de laudas que é permitida, vamos dizer, na seleção do mestrado, aí ele coloca 10 laudas, se o referencial teórico poderia estar dentro da introdução. Certo. Deixa eu só terminar aqui de Pronto. concluir a minha fala em relação ao nome, que a gente tem que pensar assim, a norma da ABNT, ela é uma coisa geral, é uma norma brasileira, né? Ela não é feita para uma coisa específica, ela não foi feita para a seleção do mestrado, entendeu? E aí, assim, a gente se baseia nela, na questão do que está dizendo lá, nos elementos e tal, mas você não pode esquecer de olhar para o edital. Por exemplo, quando eu fiz o mestrado, no edital não pediu os recursos, em relação aos elementos, né, que a gente tem lá, cronograma, recurso e tal, na norma. No edital não pediu recursos, então eu não coloquei os recursos, entendeu? Então, para a gente sempre ter esse cuidado de observar o que está no edital, certo? Aí, tinha outra coisa que eu queria complementar. Pronto, em relação à citação de estar das referências estar no texto. Né? As referências, elas ficam, só para esclarecer, ela fica no final do trabalho. O que fica no texto são as citações. É o quê? Você vai colocar uma citação, e aí, ou no final da citação, ou antes, você vai colocar lá o sobrenome do autor e o ano. E se for uma citação direta, você precisa colocar também a página. Então, a citação é uma coisa, e a referência completa é outra coisa, que aí vai aparecer no final do trabalho, nas listas de referências. Então, pronto, essas duas eu já esclareci, essas duas perguntas. Agora é a do referencial teórico. Pronto. A pergunta foi se o referencial poderia estar junto com a introdução, né? Isso. Pronto, é porque são duas coisas diferentes, né? É como se a gente pode pensar em qualquer trabalho, no TCC, por exemplo, né? A introdução, ela é a apresentação do trabalho, né? Ela vai contextualizar o seu trabalho, ela vai explicar o que tem no seu trabalho. E o referencial teórico já faz parte digamos que da pesquisa em si, né? Da sua pesquisa, do seu levantamento bibliográfico. Então, é uma coisa totalmente diferente. Por isso que são coisas separadas. Deu para Patrícia, entender, gente, as dúvidas? eu vou esperar que era a Sara que tinha perguntado, mas eu acredito que ficou bem esclarecido, né? Uma coisa que eu sempre percebo é que quando a gente vai acompanhando os TCCs dos nossos alunos, eles acabam tendo dificuldade justamente nesse ponto de separar o que é introdução e o que vai colocar no referencial teórico. Muitas vezes eles querem colocar na introdução várias citações que, na verdade, poderiam estar, né, no referencial teórico. E aí eu achei ótimo você mostrar aí, vamos dizer assim, que na introdução é necessário somente descrever o que é o trabalho. Aí, vamos dizer assim, você até pontuou, né? Eu pontuei aqui, que é ter o tema, ter o problema, ter a hipótese, ter os objetivos, ter uma justificativa. E eu acho super importante isso, assim, de você ressaltar, porque a gente vê isso recorrente, né? De querer usar a introdução como se fosse uma forma de citação, para citar também os autores. E aí a gente pode deixar isso para o referencial. É isso mesmo? Bom,
Assim, eu particularmente, né, eu geralmente inicio a introdução contextualizando o assunto. Então, quando eu vou falar do meu assunto, eu sempre gosto de trazer alguma citação, né, para fundamentar o que eu estou falando, né? Se eu estou trabalhando um conceito específico, aí eu trago alguma citação para confirmar aquilo que eu estou dizendo, entendeu? Nessa parte de contextualizar o assunto. Aí depois eu vou, né, justificativa, problema, objetivos, né? Aí depois eu sigo, né, na introdução. Eu particularmente faço isso, mas também não acho que a introdução seja um lugar de você encher de citações, mas acho importante você trazer algum teórico para fundamentar aquilo que você está falando. Uma pergunta bem prática aqui é qual o tamanho do recuo do parágrafo e das alíneas, né? Se existe um valor, né? Uma medida para isso. Pronto, na ABNT, só é dito que tem que ter um recuo, mas não diz qual é esse recuo. Então, ela recomenda, né, a biblioteca da UFC recomenda que o parágrafo seja de 2 centímetros. E as alíneas também, como eu até mostrei, né, as alíneas também 2 centímetros. E a subalínea, eu acho que no guia não tem dizendo qual, não lembro se tem dizendo o recuo, mas a gente vê que a subalínea, que começa com travessão, inicia embaixo do texto, entendeu? E não embaixo da linha, justamente para ter esse destaque. Não sei se vocês conseguiram compreender. Sim. Deixa eu olhar aqui, ver se tem mais alguma pergunta. E aí tem uma pergunta daqui da professora Adriana, que a pergunta é sobre referência de livro, né? Vamos dizer assim, no livro, o título vai em negrito e no artigo o nome da revista. Aí, não sei se eu vou falar todos, mas acredito que você pode acompanhar isso. Nas teses de doutorado, a palavra tese de doutorado também é negrito, né? É sobre essa questão, né? O que é que seria negrito nessa referência de livro, artigo e nas teses de doutorado? Pronto, no livro é o título, né? O que fica em destaque, o elemento que fica em destaque. Mas aí, quando você vai para artigo, o destaque já é a revista, é o nome da revista. Não é o título do artigo. Da mesma forma, que é como se você está indicando que o artigo está naquela revista, né? Por isso que o elemento de destaque é a revista. Assim como capítulo de livro. Quando você faz um capítulo de livro, o elemento de destaque não é o título do capítulo, e sim o título do livro. Não sei se vocês entenderam. E já nas dissertações e teses, o elemento de destaque também é o título. É o título da tese, não é isso? Ou Isso, da dissertação? O título. Perguntaram se você pode disponibilizar o material, os slides. Posso sim. Como é que eu faço? Eu envio para o teu e-mail? Eu já mandei, né, primeiro. Para a professora Adriana, né? Eu acho que eles têm o gerenciamento lá, que pode ser que coloque não sei, no YouTube, não sei como é que fica a sistemática deles na divulgação do material. Tá bom? Aí, se você puder repassar, aí pode repassar para mim, para a professora Adriana, e a gente vê depois para disponibilizar o material. Certo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ela disse que vai colocar no grupo do WhatsApp. Então, pronto. Se tiver um link, né? A Áurea está só perguntando assim, se no caso, se no edital pedir para colocar número de inscrição e tudo, se isso daí pode ser colocado no projeto. Pode. Número de inscrição? Porque como eu falei, é aquela coisa, você tem que seguir o que tem no projeto, ou no edital. A mesma coisa da questão das páginas, né? Na minha seleção, se eu não me engano, era de 12 a 15, mas varia, entendeu? Você tem que sempre focar naquilo que está sendo pedido no projeto. No projeto não, no edital. Ok.
colocar aqui o link da Tá biblioteca. certo, Áurea. Ok. Gente, por favor, gente, Bom, sigam então, sempre o assim, que está no edital. Se baseiem na norma, mas sigam o que está no edital. uma coisa, Patrícia, Isso, que varia essa muito, gente, é semana, de acho, projeto para projeto, de edital para edital. isso. E também o programa, né? Também o programa tem a sua Isso, especificidade, né? sim. Uma coisa que eu acho importante, vamos dizer assim, de tudo que você falou aqui, eu acho que uma coisa que você trouxe a mais, né, do que falar do projeto de pesquisa, que foi o MORE, eu acho que isso daí foi um ganho muito grande, né? Um ganho para quem está assistindo aqui a gente, e eu acho que para quem vai ficar depois com esse material também. Por quê? Porque, assim, vai ajudar realmente nas referências. Porque, como a professora até a Adriana colocou, essas coisas, o que é negrito, o que não é negrito, né, bota página, bota edição, isso é tão complexo que até a gente mesmo que, às vezes, lida mais com essas informações, deixa passar alguma coisa. Então, usar um gerenciador de referências, eu acho que é a melhor opção, né, já que ele existe, é a gente colocar em prática e utilizar mesmo ele, né, como uma prática de estudo, seja ele para escrever um projeto, ou seja ele para qualquer outra atividade que seja acadêmica. Universitário. Não é isso? Então, gente, tem mais alguma pergunta aqui para a Patrícia? Aqui as perguntas acabaram. Eu só tenho que agradecer. Eu acho que a gente também já está no limite do tempo, né? Que a professora Adriana está dizendo que quem quiser entrar no grupo, né, pode se identificar e deixar nome e telefone aqui, porque existe um grupo no WhatsApp, que é o grupo, né, do grupo de estudo, né, de gastronomia brasileira. Então, quem quiser entrar, pode deixar o nome e o telefone, que depois eles incluem. E muitas das informações que tem sobre o grupo são dadas no WhatsApp, porque é um caminho mais rápido, né? Então, assim, eu tenho que agradecer, porque também a gente já tá caminhando agora para 1h40, e aí a gente tem um espaço, né, definido no YouTube para subir. Então, Patrícia, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço. E aí a gente deixa, né, assim, sempre em aberto, né? A gente não pode fechar fechar um encontro desse. Então, a gente faz deixar em aberto, né, e dizer que nós, em outras oportunidades, nós vamos precisar de você novamente. Nós, enquanto professores, ou os próximos alunos do mestrado, já que você está no ICA, né? Então, a gente vai realmente usar todo o seu conhecimento a nosso favor, certo? Muitíssimo obrigada. Obrigada à professora Adriana, né, pelo convite de dar a mediação desse momento. E a gente fica super feliz de ter tantas pessoas aqui. A gente vê um fluxo de pessoas que entram e saem, mas saber que tem aqui pessoas, né, alunos que estão interessados no nosso mestrado, que estão interessados em estudar e realmente conhecer mais sobre o que é sobre o ambiente que é a gastronomia.